Muito bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão, a presença gloriosa de Deus, Espírito Santo, esteja conosco, quando queremos meditar nas palavras de 1 Reis, capítulo 8, os versículos 54 a 61, com destaque no versículo 57. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais. Ao celebrarmos 115 anos de Igreja Evangélica Luterana do Brasil, uma instituição, uma organização humana que congrega, que reúne congregações de todo o Brasil, e ao celebrarmos os 90 anos em que algumas congregações já existentes aqui no solo do Espírito Santo decidiram então filiar-se ao então sínodo brasileiro da Igreja Evangélica dos Estados Unidos, a Lutheran Church Missouri Synod. Tinha um sínodo brasileiro aqui, e esse sínodo mais tarde era um distrito, na verdade, né? Veio a ser a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E então, há 90 anos atrás, um grupo de congregações já existentes aqui, e a história está muito bem narrada no jornal que vocês tiveram a oportunidade de receber. Não descartem, aqui tem muito trabalho, muito empenho, muito carinho, muita pesquisa, muito amor envolvido aqui, com informações preciosas para a igreja. E aqui então está muito bem descrito isso. Algumas congregações resolveram filiar-se à IELB, e hoje nós temos aqui o Santo Povo de Deus reunido para celebrar 90 anos desta filiação. Nós temos uma oração em que Salomão está diante do povo reunido, e ele sabe que aquele povo dificilmente vai reunir-se novamente com ele, porque o povo ia espalhar-se pelo país. E era um momento dele agradecer a Deus pelo templo que estava sendo construído, e era um momento dele agradecer a Deus pela fidelidade de Deus para com o seu povo. E Salomão, então, no capítulo 8, faz uma belíssima oração, uma oração muito bonita em favor do povo. Salomão desejava ardentemente construir uma casa onde Deus pudesse habitar. E essa oração pode ser encarada como um exemplo de intercessão pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso sínodo, como fora para o povo de Israel, pelos de nossa casa também. E o texto do Evangelho que o pastor Nivaldo nos leu é o texto de uma oração em que Jesus está orando pela sua igreja, e ele está orando por aqueles que já criam nele como o Filho de Deus, e por aqueles que ainda viriam a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, o Senhor Jesus e também Salomão estavam orando por nós. Ele pede para que Deus supra as necessidades do povo, que eram proteção, alimento, boa saúde, auxílio na provação e orientação para que eles fizessem o que é direito, que vivessem e andassem de acordo com os preceitos do Senhor. Estão lá nos versículos 36 a 38 do capítulo 8. Ele pede ainda para o Senhor escutar a oração do povo, ajudá-lo e perdoá-lo. Lá do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda-o. É a oração que Salomão faz diante de Deus. E finalmente ele revela que o propósito de sua oração era para que todos os povos da terra pudessem conhecer e ficar sabendo que somente o Senhor é Deus e que não existe outro Deus. Essa era a preocupação missionária da oração. Muitas vezes nossas orações, elas não são tão objetivas. Apesar de inúmeras vezes não sabermos orar como convém, nós podemos e devemos confiar que o Espírito Santo intercede por nós diante do trono da graça de Deus. Mas uma oração como esta que nós temos no capítulo 8 de 1 Reis, que é o texto escolhido para hoje aqui, que também foi o texto escolhido na celebração dos 40 anos, né, pastor Josimar, da igreja aqui. Então, há 50 anos atrás, este mesmo texto foi escolhido. Teve um propósito histórico da escolha desse texto aqui também. Salomão
então faz uma oração como essa que resume tudo o que ansiamos para o bem-estar espiritual, físico e emocional nosso, de nossos familiares, de nossa igreja, de nossos municípios. Temos aqui prefeitos e representantes de prefeituras, de nosso estado, temos o governador aqui conosco. Salomão faz uma oração pedindo para que Deus proporcione tudo e resume tudo o que ansiamos para o bem-estar espiritual, físico, emocional e material nosso e dos nossos. Salomão amava o povo e a sua intercessão então demonstra todo o carinho e cuidado que ele tinha para com os israelitas. E nós também devemos transformar o nosso amor e cuidado pela nossa família em orações a seu favor. Nós também podemos demonstrar o nosso cuidado e o nosso amor que temos pela nossa IELB em orações em favor da IELB. Somente Deus pode dar a eles tudo de que necessitam, e a nossa intercessão de fé fará um testemunho a todos os que nos rodeiam da bondade, graça, grandiosidade de Deus e de seu imenso amor por nós. Que nós possamos sempre lembrar de orar pela nossa igreja, assim como Jesus orou por nós, assim como Salomão orou pelos israelitas. A cada geração, a igreja tem a responsabilidade de ser fiel ao Senhor. Quando nós mencionamos aqui, teve quem pôde participar desde o início, um relato histórico num vídeo que o Instituto Histórico preparou-nos, e depois o pastor Sérgio Marla fez aqui também um resgate histórico. A mencionou pessoas, nomes de leigos, como o senhor Govert, que fez a sabatina no Pastor Brothers, quando ele veio dos Estados Unidos para cá, de leigos que aqui mandaram uma carta pedindo atendimento do Sínodo de Missouri para as congregações que aqui existiam. E então veio aqui um primeiro pastor, que foi chamado, pastor Emílio Schmidt. Ele atendia 54 lugares, pastor Emílio. E tem uma foto aí no jornal que está os dois veículos dele na frente da igreja, né? Que chama a atenção nossa ali. A gente menciona a fidelidade dos pastores que passaram. A gente menciona a fidelidade dos líderes, das pessoas que trouxeram o Evangelho até nós aqui. Muito alegres, e de fato, grandes coisas fez Deus por nós, e a gente então agradece, olha e aprende, mas ele chama a atenção também que nós, a atual geração, que vamos construir os próximos 90 anos de IELB no Espírito Santo e os próximos 115 anos de IELB no Brasil. Alguém disse aqui que ele nos convidou para virmos aqui celebrar os 180 anos da IELB aqui no Espírito Santo. Eu acho que a vida do homem chega aos 70 e havendo vigor 80, né? Não é assim que diz lá Moisés no Salmo 90? Então não vai dar tempo da gente vir celebrar os 180 anos aqui. Mas ele está nos conclamando a nossa responsabilidade, ao nosso dever. Ele diz assim, seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Essa então é a nossa história para frente. Assim como nós agradecemos e louvamos ao Senhor nosso Deus, lá no versículo 57, que é a temática desta celebração aqui, que diz: o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais. Nós também temos que olhar para o exemplo deles e nos mantermos fiéis e perfeito o nosso coração para com o Senhor nosso Deus, e andarmos nos seus estatutos e guardarmos os seus mandamentos, como hoje estamos aqui fazendo. O trabalho do pastor Emílio Schmidt não foi somente em rapadura, que o pastor Josimar já experimentou e disse que ela é doce, né? Porque a graça do Senhor nosso Deus está conosco, e a graça de Deus é doce, né? Mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Mais doce que a tua rapadura, então, viu, pastor? O pastor Emílio, então, o trabalho do pastor Emílio Schmidt, não somente em Rapadura, mas em várias outras localidades do estado do Espírito Santo, foi pioneiro.
Quem aqui é pastor ou quem aqui é congregado em uma das congregações onde o pastor Emílio foi pioneiro? Olha só. Tá? E continua aqui o relato. Neste sentido, gostaríamos de destacar algumas informações que refletem o pioneirismo, bem como a visão missionária do referido pastor. No registro de suas memórias, o pastor Emílio Schmidt narra todo o trabalho missionário realizado no Espírito Santo e também nos limites com o estado de Minas Gerais. Acho que ele foi buscar um queijo lá para comer com a rapadura, né? A fundação de congregações, as longas distâncias percorridas em estradas precárias, a utilização num primeiro momento do cavalo como meio de transporte, que tem foto ali no jornal, sendo posteriormente adquirido um automóvel, entre outras. Neste sentido, chama a atenção o número total de localidades atendidas pelo pastor Schmidt. Trabalho iniciado em 1929 em Rapadura e no ano de 1933, conforme suas memórias, haviam 26 congregações, 12 pontos de missão e 14 pontos de pregação, no total de atendimento de 52 lugares. Que belo e incansável trabalho missionário deste servo pioneiro no Espírito Santo e dedicado à causa do Senhor nosso Deus. Antes de cantarmos o ofertório, gostaria de convidar que os meus colegas pastores que aqui estão fiquem de pé. Onde estão mesmos? Fiquem de pé, os pastores. Nós temos alguns pastores que não estão aqui de vestes talares, né? Não estão com alma, mas estão espalhados aí podem ficar de pé também. A pastora Talíbio está aqui. Temos um pastor de São Paulo, que é capixaba, mas está servindo lá na Ebenezer, em São Paulo, né? Pastor Genivaldo. Onde mais que a gente tem pastor? Nós louvamos e agradecemos lá atrás também, né? Tem alguns lá. Louvamos e agradecemos a Deus pelo estado do Espírito Santo, que envia, encaminha muitas e muitas vezes pastores para a IELP. A gente tem aqui uma boa parte de vocês são capixabas, mas uma boa parte não, tá? E a gente sabe, a gente viu aqui no histórico que nasceu um dos nossos seminários aqui, e nasceu como escola daqui, foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, e hoje está unificado no Seminário Concórdia, lá em São Leopoldo, um só seminário da igreja. E muitos foram enviados, e no ano de 1957 foi formado o primeiro pastor nascido em solo capixaba pela IELB. Isso? Primeiro pastor que foi formado em 1957 capixaba. Então a gente pede para que Deus continue abençoando este estado, que é um celeiro de pastores para a IELB, e que Deus continue abençoando os pastores que aqui estão. E que toda a igreja que aqui está reunida faça como Salomão fez. Orem pela igreja, orem pelos pastores, e assim como Jesus, na oração sacerdotal, que foi o texto do Evangelho, que intercedeu pelos seus apóstolos, intercedeu pelos seus discípulos, intercedeu pela sua igreja, que nós possamos em nossas orações também intercedermos pelos nossos pastores, para que eles preguem a palavra com coragem, com ousadia, intrepidez, e que administrem os santos sacramentos com louvor, com gratidão, conforme o próprio Cristo instituiu nas suas Escrituras. Então, de uma forma bem singela, eu gostaria de abençoar todos os pastores que aqui estão com a bênção apostólica, que diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.